cantar, portanto também não cantei muito, ainda bem para vocês. Mas eu preciso é de pousar as minhas coisas aqui, mas... Hã? Obrigada. Fiquei mesmo aflita. Isto é o meu arsenal, não se preocupem. Tranquilo. Irmãos, é um prazer estar aqui. Sim, se faz favor, obrigada. Isto quem tem uma mãe tem tudo. Meus queridos, é com prazer que estou com vocês hoje. Até me faz impressão ver alguns de pé, peço desculpa. Se quiserem vir aqui sentar, também podem vir aqui sentar. E quando o meu marido pediu-me, disse assim, tu podias compartilhar a palavra no dia de Natal, no dia do pequeno almoço. E vocês sabem que isso eu nunca nego, não é verdade? Primeiro, sou mulher, gosto de falar, não, por acaso nem por isso, mas gosto muito de falar a palavra de Deus. É das coisas aqui na terra que Deus me deixa fazer, que é assim, é como um bocadinho de estar no céu. Quando eu partilho a palavra de Deus, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E logo fiquei com o desejo de falar da história de Natal, como se vocês não soubessem a história de Natal. Mas eu queria alertar para alguns detalhes da história de Natal. Está tudo bem? Está tudo sentado? Sim? Queria falar um pouco acerca da história de Natal. Porque nesta quadra faz todo o sentido nós focarmos naquilo que aconteceu. Porquê o Natal? Até estávamos aqui há pouco a falar do Natal no frio, Natal no calor, mas é Natal em todo o mundo. Porquê? Porque esta data marcou o mundo inteiro. Pode não ter sido no dia 25 de dezembro, como muita gente não celebra porque diz que não foi no dia 25 de dezembro, mas o certo é que houve um dia que aconteceu. E por que não 25 de dezembro? Escolhemos um dia e celebramos o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de falar sobre esse acontecimento específico, eu queria falar naquilo também que antecedeu este acontecimento. Porque a primeira coisa que veio ao meu coração para esta palavra, para esta mensagem hoje, era trazer a vocês a vossa consideração termos um coração como José e Maria. E eu sei que é um discurso um pouco difícil por causa da nossa tradição católica romana, que repõe Maria para uma posição quase de igualdade, se não de igualdade, com Jesus Cristo, até como mediadora ou salvadora ou redentora, e sabemos pela palavra de Deus que isso não é verdade. Que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. É o único. O único significa um só, não há outro. Mas a verdade é que nós, os homens, é que colocamos Maria nessa posição. Não foi a palavra de Deus, nem o próprio Deus que a colocou nessa posição. Nem ela quis ter essa posição. Mas, no tempo certo, conforme Deus prometeu, o Messias veio ao mundo, o Cristo prometido veio a esta terra. E
veio através de uma mulher, porque assim foi predito em Isaías 7, versículo 14, que uma virgem daria à luz um filho e por-lhe um nome de Emanuel. Seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. E se nós falamos, e quando nós estamos à volta da Bíblia, se falamos do bom exemplo que foi Ruth, falamos do bom exemplo que foi Esther, com toda a confiança e sem pedir desculpa a ninguém, eu pergunto, a nossa irmã Maria não é digna que ela seja falada e ensinado o seu exemplo? Porque dela veio o nosso Salvador. E também de José. José foi um homem fantástico. E eu gostaria de ler convosco Lucas 1. É mais uma conversa convosco. Em Lucas 1, quem tiver Bíblia e quiser abrir, quem não tiver, ou não lhe apetecer abrir, pode ler e confiar que eu vou dizer tudo o que está aqui escrito. Diz assim: tendo, pois, muitos, é o versículo 1 que eu estou a ler, tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos factos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Quero só dizer que Lucas não foi um dos apóstolos, era médico, mas ele escreveu este livro ao Teófilo para que o Teófilo pudesse ter a certeza de que aquilo que ele tinha sido informado, aquilo que ele tinha ouvido, era de facto verdade, tinha acontecido. Lucas não escreveu a pensar, esta minha carta vai estar na Bíblia e toda a gente vai ler. Não, isto é uma carta de alguém que tem conhecimento dos factos que aconteceram historicamente verídicos e está a escrever a outra pessoa para que ela possa ter garantia de que aquilo que ela ouviu falar é verdade, aconteceu. E como é que aconteceu? Nós vamos saltar a parte de João Batista, por causa do tempo, e vamos para o nascimento de Jesus. A partir do versículo 26, diz assim: e no 6º mês, ou seja, no 6º mês de gravidez de Isabel, mãe de João Batista, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salvé, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, perturbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim
segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Esta foi a história de Maria, o primeiro passo na história de Maria, do encontro que ela teve com o anjo que Deus enviou. Eu vou voltar a Lucas, mas agora vamos ler a perspectiva de José, que está em Mateus 1. Eu já lá vou ler. Mas veja, a palavra de Deus diz o quê? José e Maria estavam noivos. Antigamente, no tempo aqui da lei judaica, o estar noivo era um compromisso que era praticamente como se estivesse casado. Praticamente porquê? Porque eles não viviam juntos. Quando alguém ficava noivo, se resolvessem não se casar, teria de haver uma carta de divórcio. No entanto, conforme aquilo que lemos, eles não viviam juntos. Estavam à espera do dia da cerimónia do seu próprio casamento. Por isso, Maria era virgem. E José, soube, não é? Possivelmente, não se sabe bem como, mas possivelmente a Maria falou com José sobre este acontecimento. E agora vamos ver o que é que aconteceu com José. Recebe uma notícia daquelas, não é? Está para casar com a sua noiva jovem, porque era uma jovem, talvez ainda com os seus 16 ou 17 anos. E de repente recebe esta notícia. Ela diz: Deus apareceu-me e diz que eu ia ficar grávida, e eu aceitei. Porque ela disse: faça-se em mim, cumpra-se em mim. Eu aceitei aquilo que Deus me disse. Por isso eu estou grávida e é do Espírito Santo. Agora vamos imaginar, ponha-se na posição do José. O que é que terá passado pela cabeça dele? Em Mateus 1,18 diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de David, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. E não a conheceu, a tradução é: não tiveram relações sexuais, intimidade sexual, até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome Jesus. Voltamos para Lucas 1. E eu vou continuar a ler a história, a partir do versículo 39. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto, a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre.
Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações. Depois dos tronos os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou aos nossos pais, para com Abraão e sua posteridade, para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para a sua casa. Vamos saltar para o capítulo 2. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirénio presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. E eu quero fazer uma pausa aqui, para falar um pouco sobre José e Maria. Deus entra legalmente neste mundo, porque a Bíblia diz: pelo primeiro homem entrou o pecado no mundo, mas pelo último Adão a salvação vem. Então, Deus tinha proclamado a salvação que viria, e Deus entra legalmente. Deus não é ladrão, não é salteador para saltar a cerca. Deus é justo e Ele faz as coisas legalmente. E Ele entra neste mundo legalmente através de alguém que deixa Ele fazer a sua vontade, que permite Ele fazer a sua vontade. Há muita gente aí fora no mundo que diz uma piada de muito mau gosto, mas nós lemos aqui na palavra de Deus que Maria deixou que a vontade de Deus fosse feita, e assim ela concebeu pelo Espírito Santo. E isto mostra-nos o quê? Mostra-nos que eles não escolheram o caminho mais fácil. E obedecer a Deus nem sempre é escolher o caminho mais fácil. Senão, nunca é escolher o caminho mais fácil. Seguir a Deus é fazer opções que muitas vezes confundem este mundo. Maria estava a planear um casamento. Maria tinha sonhos de uma festa de casamento, de se casar com José, de ter filhos, constituir família, normalmente. E de repente Deus aparece, interrompe os seus planos e pergunta se pode acontecer. Se diz: no teu ventre conceberás e darás à luz um filho. E ela pergunta assim: como se fará isto? Eu não conheço nenhum homem. Ou seja, eu sou virgem, eu não tive relação sexual com nenhum homem, como é que eu vou ter um filho? Mas como diz um pregador que eu gosto muito, o pastor Stephen Furtick, disse assim: a pergunta certa não é como, é quem. Porque a seguir o anjo lhe responde. Respondeu o anjo e disse: descerá sobre ti o
e Espírito Santo e vais conceber. Muitas vezes Deus nos coloca coisas na nossa vida que parecem impossíveis e nós perguntamos, como? E a pergunta certa não é como, é quem. Quem é que me pode ajudar a obedecer a Deus? Só há um, unicamente, é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a obedecer-lhe. É só Ele. E assim, ela disse, faça-se então em mim segundo a tua vontade. Ela assumiu a forma da palavra do Senhor. E assim ela aceitou e assim o Espírito Santo fez a obra de formar nela um bebê, que seria o nosso Salvador. Mas vemos outras coisas nestas passagens que nós tivemos a acompanhar a leitura. Vemos que ambos, tanto José como Maria, conheciam as Escrituras. Porque quando o anjo aparece em sonhos e lhe lembra o que a palavra de Deus diz, ele sabe que é verdade e por isso aceita aquilo que o anjo diz. Maria, quando canta, ela lembra a palavra de Deus, diz, tu vais despojar, tu vais libertar o teu povo, conforme prometeste a Abraão e à sua posteridade. Não eram pessoas ao acaso, eram pessoas que conheciam as Escrituras, conheciam as promessas de Deus. Também eram pessoas que temiam a Deus e sabiam o seu lugar. Por isso Maria responde a Isabel desta forma, quando ela diz, bem-aventurada aquela que creu. Ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor e me alegro no meu Salvador. Se Maria precisa de um Salvador, ela não é a Salvadora e ela sabia o seu lugar na história. Ela não era a Salvadora, mas a portadora do Salvador a este mundo. E para que Deus possa operar nas nossas vidas também, nós temos de saber o nosso lugar. Não é como, mas quem nos pode ajudar. E já vimos que é o Espírito Santo. É sabermos as suas promessas e colocarmos no nosso lugar. Saber o nosso lugar. Que Deus é Deus e nós não. Concordam? E às vezes nós olhamos para esta história e dizemos assim, que linda. Quem é que olha e diz assim, que lindo, que ternurento? Mas eu quero dizer que ao ler esta história eu não vi nada ternurento. Porque eu vi uma grande complicação. De certeza que esta história do noivado e do casamento já não correu da mesma forma. Não houve lua de mel. Não houve lua de mel. A Bíblia diz, José esperou que ela tivesse o seu primeiro filho, para depois então iniciar uma vida de casado com ela. Então não houve lua de mel. Os planos estavam a sair todos ao lado. E mais ainda, quase no fim da gravidez, eles têm de fazer uma viagem enorme. Normalmente em quase todas as Bíblias tem uns mapas atrás. Você vai ver o mapa de onde eles tiveram sair daqui e caminharam até Judeia, muitos quilómetros, sabe? Não havia avião, não havia carro, havia burros e havia perninhas para andar e foi assim que eles foram. No fim da gravidez, mulheres, quem é que já esteve grávida aqui? Gostavam de ter tido esta experiência? Eu digo que não. Não com 30 quilos em cima de mim e ainda ter que fazer uma viagem no final da gravidez e umas vezes a pé e outras vezes no burro e já sem posição para estar e as dores nas costas. Mas isto de fazer a vontade de Deus às vezes é muito inconveniente e até doloroso. Mas como diz uma música muito famosa, que eu acho que Jesus disse isso em muitas vezes, ou que nós não nos apercebemos, mas a cantava a melhor, como dizia o outro, I beg your pardon, I never promised you a rose garden.
E Jesus nunca nos prometeu um jardim de rosas, está bem? Neste mundo tereis aflições, diz ele. Então, vão viajar no final da gravidez, que incómodo. E para mais, chegam ao sítio onde devem fazer o recenseamento, não há lugar para eles. Então, mas Deus não sabia que Ele estava ali a fazer um milagre e que a Maria precisava de um lugar para descansar depois de uma viagem tão longa. Mas será que Deus não sabe estas coisas? E na nossa mente humana nós perguntamos tantas vezes, porquê? Gostamos sempre das coisas à nossa maneira, tudo muito bem feitinho. Gostamos muito de achar que, não, se Deus está no controle, tudo, se isto é a vontade de Deus, então tudo vai correr bem. Onde é que leram isso? Estava muito incómoda esta obediência a Deus. E não havia lugar para eles na estalagem. Eles foram para um lugar, não diz especificamente o que é, mas havia uma manjedoura onde deitaram o menino, então era um local não próprio para pessoas, mas mais próprio para animais. E ali Maria teve a sua criança. Não diz que foi acompanhada, não tinha parteiras. Foi sozinha com o seu marido e teve o seu filho, o Filho de Deus, que nasceu. E agora? Agora, há uma palavra que eu vos quero dizer uma coisa. Não é possível produzir o sobrenatural com meios naturais, mas só com o poder sobrenatural de Deus. Não foi da sua própria vontade que eles produziram este filho, mas foi da vontade de Deus. E assim, Jesus nasceu. E a partir daí, versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de David vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aqui é que é o essencial, chegamos ao essencial da história. Todos aqueles incómodos aconteceram para que surgisse a boa história, as boas novas, o Evangelho, que é o quê? Que é aquilo que o anjo anunciou àqueles pastores. Trago-vos novas de grande alegria, que será para todo o povo, para toda a gente. Novas de alegria que são para toda a gente. Não é para um grupo específico, não é para um povo específico, não é para aqueles que são boas pessoas, não é para aqueles que são religiosos, não é para aqueles que estão mais perto do céu do que da terra, não é para aqueles que levitam já quase aqui. Não, as boas novas são para toda a gente. Jesus Cristo veio para toda a gente, não veio para ninguém em especial, não veio para ninguém específico, veio para toda a gente. São novas de alegria que é para toda a gente. E que novas são estas? É que hoje o Salvador, Cristo, nasceu.
As novas de alegria são estas: é que Jesus veio para toda a gente e é que Ele é o único Salvador. Ele é o Salvador. E mais, diz que há paz na terra e boa vontade para com todos os homens. Boa vontade. Deus tem boa vontade para todos. Deus não está zangado com as pessoas. Deus não está a castigar uns e a elevar outros, porque Deus tem boa vontade para com todos os homens. Estas são as novas de grande alegria. E são estas as novas que nós hoje temos de ser portadores. Não como Maria, porque Jesus já nasceu, nem como José, como o marido de Maria, mas como nós, aqueles que foram abrangidos, apanhados por estas boas novas, por esta grande nova de grande alegria, que Cristo nasceu para todos, para salvar todos, porque Deus está de bem com toda a gente. Deus está de bem com toda a gente em Cristo Jesus. E Ele veio para todos, para os maus e para os bons. E para aqueles que se consideram bons e para aqueles que se consideram maus. Deus veio para todos. Através de Jesus Cristo veio a salvação. E eu quero finalizar lendo convosco, por favor. Vamos abrir em João 11. Nesta igreja nós temos vindo a falar acerca da pessoa do Espírito Santo e temos vindo a falar que o Espírito Santo se manifesta no amor de Deus. E manifesta-se no amor, em primeiro lugar, em que os irmãos têm uns para com os outros. Mas esse amor não é só para ficar entre nós, é para ser espalhado para lá fora. Porque há boas novas, há novas de grande alegria para dar. Que Deus está de boa vontade para com todos, para salvar todos. E Jesus declarou acerca dele mesmo, dizendo no versículo 25 de João 11, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Jesus veio com um propósito. Ele veio vencer a morte que está em todo o homem e toda a mulher que nasce nesta terra. E a pior morte de todas é a separação entre nós e Deus. Mas Ele está de boa com as pessoas. Ele enviou Jesus. São novas de grande alegria. Deus não está de costas voltadas para ninguém. E Jesus veio para morrer a nossa morte, para nós vivermos a sua vida. E antes dele morrer, ele já declarou: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele veio para nós vivermos. Ele quer que nós vivamos, não aqui só nesta terra, viver feliz e contente. Mas Ele quer que nós vivamos com Ele para sempre. Crês tu nisto? Eu quero pedir a todos que baixemos as cabeças, só para não nos distrairmos com nada, com ninguém. Eu acredito que Deus não faz nada por acaso e que todos nós estamos aqui
Deus já sabia e Deus já tinha preparado para este dia. E hoje eu quero falar a todos aqueles que não têm esta alegria, não têm esta notícia, não tinham até hoje esta notícia de que Deus está de boa vontade para consigo. Deus não está de costas voltadas, não está contra si. Mas Deus enviou Jesus para dar vida. E o meu convite hoje é o convite que Deus está a fazer através da minha boca. Crês tu nisto? Crês que Jesus veio a esta terra, viveu, morreu naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia? E hoje, ao acreditar e ao declarar isso, pode entrar na vida com Deus. Eu vou pedir a todos nós que façamos esta oração. Querido Deus e Pai, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra. Ouvi o motivo pelo qual trouxeste Jesus ao mundo. E eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único intermediário entre Deus e os homens. Eu creio em Jesus Cristo e eu declaro, eu creio que Jesus é o meu Salvador, é o meu único Senhor.